Olá, seres divinos! Bem-vindos ao canal. Eu sou Emília Silveira, terapeuta holística, e trago conteúdos de energia e espiritualidade. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a criança ferida. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, curta, compartilhe, não perca mais seu tempo e inscreva-se já. Todos nós, na fase adulta, carregamos ainda memórias da nossa infância. E muitas vezes essas memórias nos prejudicam e nos limitam em muitas situações. Então, vamos entender um pouquinho por que o adulto comete algumas atitudes, condizentes com atitudes da infância, condizentes com atitudes de criança. A partir do momento em que nós somos concebidos, no ventre da nossa mãe, há uma química, há uma relação muito forte, da criança com a mãe até os 7 anos e meio. E tudo que a mãe recebe, todas as emoções, todas as vibrações que a mãe recebe, ela automaticamente passa para a criança e a criança absorve tudo isso. Então, se a criança, ao ser gerada e criada num ambiente em que a mãe esteja equilibrada, se sinta amada, se sinta respeitada e realmente ela queira esta criança com muito amor, essa criança, ao se tornar adulto, ela tem aí 99% de chance de ser uma criança bem-sucedida, equilibrada emocionalmente, certa de suas escolhas, segura de si, confiante. Por quê? Porque ela recebeu da mãe, a frequência, a vibração de amor, de confiança, de segurança que essa mãe passou para ela. Então isso ela vai crescer com essa crença positiva de que as coisas são fáceis e que a gente vibra no amor, Porém, se a mãe passar por processos negativos, de abuso, de depressão, de não merecimento, de rejeição, de ódio, rancor, esses sentimentos ruins que muitas mães, no período ali da sua gestação e pós-gestação, talvez passe, por algumas circunstâncias, essa criança também vai absorver tudo isso, E a partir disso que ela vai alimentando ali no seu inconsciente, essas crenças, ela vai então formando o seu comportamento e mostrando isso em atitudes. Então, dos 7 anos e meio aos 14 anos e meio, a criança começa a ter um vínculo, de frequência, de inconsciente ali com o pai. E esse vínculo faz com que o yin e o yang, que é o feminino e o masculino, se estabilize ali naquele ser, naquela criança, naquele pré-adolescente. Porque todos nós temos ali a parte feminina e masculina. E para que a gente fique em equilíbrio, a gente tem que estar com essas duas fases, com esses dois complementos em equilíbrio em nossa vida. Porque se um tiver mais alto que o outro ou mais baixo, teremos aí alguns conflitos, E no período em que ela tem esse crescimento, que ela é mais ligada ao pai, que ela tem essa frequência e esse inconsciente emocional com o pai, ela também está sendo formada, ela está formando ali uma crença limitadora ou uma crença positiva que vai refletir também na sua fase adulta. Então é muito importante a gente entender o porquê de certas atitudes que nós temos enquanto adultos, porque tudo vai influenciar a partir da nossa infância e da nossa pré-adolescência, Então tudo aquilo que
nós passamos, que pessoas que tiveram autoridade sobre nós desde a infância até a nossa fase adulta, né, no caso da adolescência, pré-adolescência, antes de chegar ali à fase adulta, tudo isso vai refletir no nosso futuro. Portanto, a gente precisa fazer questionamentos, né, de como foi a nossa infância, como a gente cresceu ali no meio familiar, como a gente cresceu também num meio externo à família, em questões religiosas, questões de educação escolar, né? Porque pessoas que têm uma certa autoridade sobre nós, elas dizem muito sobre as nossas crenças. Porque nós acreditamos como verdade tudo aquilo que as pessoas nos disseram enquanto crianças, enquanto pré-adolescentes, enquanto adolescentes. Nós acatamos essas pessoas que nós consideramos de autoridade, de respeito com a gente, e a gente internalizou isso. E a partir daí, então, o nosso comportamento, as nossas atitudes foram moldadas por essas crenças que nos limitam ou nos impulsionam positivamente, né? Os sintomas de uma criança ferida no adulto têm a ver com vitimização, né? Quando o adulto se vitimiza muito, quer dizer que a criança foi muito reprimida, né? Enquanto a sua fase ali da infância, né? Os pais reprimiram, a escola talvez reprimiu, pessoas que tinham uma certa autoridade sobre ela. Às vezes o adulto se frustra facilmente. Por que ele se frustra? Porque ele coloca expectativas no outro, ele coloca expectativas na situação, né? E enquanto criança, ele emburrava, né? Ele emburrava fácil porque ele queria as coisas e aí não era possível, né? Por algum motivo, e ele emburrava. Então, as crianças que emburrava é o adulto que se frustra facilmente, né? O adulto que se culpa, né? O adulto que se culpa muito, que se cobra muito. Por quê? Porque na infância ele também teve uma cobrança muito grande, né? Tudo tinha que ser muito perfeito. Então hoje, enquanto adulto, ele tem essa atitude infantil, né? O adulto que julga, o adulto que tem o costume de julgar, né? Ele julga porque ele vivenciou isso durante a sua infância, né? Ele vivenciou brigas, ele vivenciou os pais julgando, ele vivenciou pessoas que eram do seu convívio também fazendo isso, e hoje ele também adotou esse comportamento, essa atitude, porque está no inconsciente dele, né? Às vezes a pessoa faz certas coisas sem pensar que ela está fazendo, né? Mas é que está ali arraigado, né, no nosso arquivo acástico, e a gente acaba fazendo quase que inconscientemente. Muitas vezes também o adulto ele não aceita perder. Corrijam alguma atitude que pareça estar errada ou chame a sua atenção, porque ele se sente superior, né? E o que isso tem a ver com a criança? É a criança que foi muito mimada, né? A criança que teve tudo o que quis a vida toda. Então hoje ela se torna um adulto orgulhoso que não aceita opiniões, não aceita sugestões e ele está correto em todos os sentidos. Então tem muitas questões que levam, né, ao comportamento da criança ferida. E tratar essa criança ferida requer um certo processo, né? Que nós precisamos de autorreflexão, autoquestionamento, relembrar memórias, né? Perdoar essas memórias e liberá-las, desfazer esses nós, esses bloqueios, esses traumas, para que a gente possa, então, nos tornar um adulto mais confiante, mais seguros, com uma mentalidade mais positiva, né, diante das coisas que nos circundam.
Então, a gente precisa sim, eu acredito que são poucos, né, os adultos que não tenham nenhum conflito ali da sua infância. Eu acredito que são raros os casos, né, que teve uma infância, uma adolescência perfeita. É claro que pode sim existir, mas eu tenho a convicta certeza de que todo mundo, né, todos os adultos, precisaria então dessa autorreflexão e desse revisitar as memórias, né, de dor e memórias também de alegrias, né? Porque às vezes nós tivemos muitos momentos felizes na infância. Então a gente precisa, primeiramente, rever essas memórias que nos causaram certos traumas, perdoá-las, deixá-las ir e rever também as memórias que nos fizeram felizes e tê-las em mente, porque elas são positivas no nosso processo de evolução. Então, é um exercício, né? É um autoconhecimento, é um olhar diferenciado para que a gente possa entender por que de algumas atitudes que nós temos infantis, né? Na nossa fase adulta. E se a gente for refletir em cada atitude que a gente faz ali no dia a dia, a gente vai começar a perceber que tem relação com algumas fases da nossa infância. E para a gente mudar isso, nós precisamos então começar a olhar para essas situações que a gente vivenciou e transmutá-las, né? A ponto delas não nos influenciarem mais. E a gente se tornar pessoas melhores quanto ser humano aqui. Então é isso, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a gente entender um pouco mais dessa questão da criança ferida em nossa fase adulta. E eu espero que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Curta, compartilhe.